Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde em Foco, que vai direto ao ponto para a gente entender os desafios do nosso sistema de saúde e como vamos construir soluções possíveis. Doutora Anne, vamos começar com a senhora. Os dados que coletamos da Vila Horizonte são alarmantes. Temos uma cobertura vacinal infantil de apenas 78%, um aumento de doenças respiratórias em crianças, diarreia aguda frequente e um alto índice de hipertensão e diabetes descontrolados. Como que a secretaria está interpretando esse cenário? O que esses números dizem para vocês? Você pode estar falando um pouco e explicando para a gente? Olha, desde já eu já agradeço pela pergunta. Esses números não são apenas estatísticas, eles são o retrato de um ciclo de adoecimento que está totalmente ligado ao ambiente onde essas pessoas vivem. Como aponta a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde, as condições de vida, trabalho, moradia e saneamento são determinantes fundamentais para o perfil de saúde de uma população. É exatamente isso que vemos por aqui. A diarreia aguda frequente, por um exemplo, não é uma fatalidade, ela é um desfecho direto da falta de saneamento. 62% de casas não têm rede de esgoto. A OMS já consolidou que o acesso à água tratada e ao esgoto sanitário é uma das medidas mais eficazes para a redução de mortalidade infantil. Quando a criança tem diarreia repetidas vezes, ela pode evoluir com desnutrição, queda de imunidade e maior vulnerabilidade a doenças respiratórias, que também observamos que está em alta aqui na Vila do Horizonte. E o que a gente vê frequentemente na OBS é apenas a ponta desse iceberg. Temos uma estratégia de saúde da família incompleta, tentando dar conta de uma população com vulnerabilidade extrema. O Ministério da Saúde, na Política Nacional de Atenção Básica, preconiza equipes completas e com capacidade de planejamento territorial. Nós ainda estamos muito aquém disso. Doutor Pedro, é uma análise muito precisa. E essa questão estrutural parece ser a raiz de todo esse problema. O relatório aponta que 70% das ruas são de terra. A iluminação é insuficiente. Como que o senhor da área de planejamento conecta a infraestrutura da cidade com os problemas de saúde que a doutora Luísa acabou de descrever? Não tem como negar. A saúde, ela não se resolve só dentro da UBS. O grande problema da Vila Horizonte começa na falta de cuidado com o bairro. Os dados do IBGE confirmam o que a gente vê na prática, onde a ocupação é improvisada e a falta de saneamento. A saúde da população é sempre a que mais sofre, e não é por acaso. Quando está seco, a poeira das ruas podem acabar ocasionando problemas respiratórios para a população. E já quando chove, a lama toma conta e ninguém consegue chegar no posto ou no ponto de ônibus. Com só 2 linhas de ônibus na cidade, acaba que o intervalo entre cada ônibus demora muito. E isso deixa o pessoal isolado de tudo, do médico, do emprego e da escola. A questão do alto da linha morar em costa perigosa não é só falta de casa, é um risco constante à vida. Pesquisas da Fiocruz mostram que viver sob esse estresse causa desde acidentes graves até depressão e ansiedade. Para piorar, a escuridão nas ruas e a falta de transporte facilitam a violência. A própria OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, avisa que segurança também é uma questão de saúde. Os 12 casos de violência doméstica registrados nos últimos 6 meses são um alerta pesado, e a gente sabe que o número real deve ser bem maior. E esse ciclo de vulnerabilidade fica ainda mais evidente quando olhamos para o perfil socioeconômico. Renda média de 1,1 salário mínimo, 27% de desemprego entre adultos e 39% das famílias em insegurança alimentar. Doutora
Luísa, como que esses determinantes sociais se traduzem no dia a dia da UBS? Quem são os grupos mais vulneráveis desse contexto? Bom, senhorita Maria, a vulnerabilidade aqui é múltipla, né? A insegurança alimentar é um exemplo brutal disso. A escala brasileira de insegurança alimentar utilizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social classifica esses 39% das famílias em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Isso significa que elas não têm acesso regular e suficiente a alimentos. Quando uma criança ela chega na escola dependendo exclusivamente da merenda, como os relatórios apontam, ela está em situação de vulnerabilidade extrema. E uma criança desnutrida ou malnutrida tem mais dificuldade de se recuperar de infecções. E os grupos de risco são vários. Crianças, pela exposição a vetores, falta de saneamento e insegurança alimentar, pelo que eu já disse, é o que está diretamente associado ao aumento de doenças respiratórias e diarreicas. Adolescentes que enfrentam a invasão escolar. O IBGE já demonstrou que a evasão está fortemente correlacionada à pobreza e à violência no território. Mulheres, pelo aumento da notificação de violência doméstica, o que a OMS já reconhece como um problema de saúde pública global. E idosos e pessoas com doenças crônicas, que têm dificuldade de locomoção por conta das ruas de terra e baixa adesão ao tratamento por falta de recursos e apoio. A superlotação das moradias, com média de 5,2 pessoas por domicílio, também é um fator de risco importante. A Fiocruz, em seus estudos sobre habitação e saúde, aponta que a superlotação facilita a transmissão de doenças respiratórias e agrava ainda mais a condição da saúde mental. Diante de um diagnóstico tão complexo, o que a gestão pode fazer? Vamos pensar em ações concretas. Proponho que a gente divida por prazo curto, médio e longo prazo, sempre pensando na articulação entre os setores. Pedro, podemos começar com o senhor? Com certeza, a intersetorialidade é a única saída. Autores como o Junger já mostrava lá em 2014, em estudos publicados na revista Ciência e Saúde Coletiva, destacam que ações isoladas em saúde não resolvem problemas cujas raízes estão na habitação, no saneamento e na assistência social. É preciso articular ações imediatas para reduzir os danos. São implementar uma operação de limpeza e desratalização no córrego e terrenos baldios. Em parceria com a saúde, meio ambiente e assistência social, com participação comunitária, isso reduz a proliferação de vetores conforme a vigilância em saúde ambiental do Ministério da Saúde. Outra ação seria criar uma linha de ônibus emergencial nos horários de pico e melhorar a iluminação nos pontos de ônibus e principais vias, em parceria com a Segurança Pública e o Ministério das Cidades. Dentro das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Outra ação seria instalar caixas d'água comunitárias temporárias e intensificar a entrega de hipoclorito para tratamento de água, enquanto a rede de abastecimento não é regularizada. A OPAS recomenda essas medidas emergenciais em contexto de abastecimento irregular. Planejamento de obras e expansão de serviços demoraria um prazo de 6 a 2 anos. Seria iniciar a implantação gradual da rede de esgoto nas áreas de maior densidade populacional, utilizando recursos do governo federal e estadual, alinhando ao Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme determina o Ministério das Cidades. Outra ação seria expandir a estratégia Saúde da Família para 4 equipes completas, com agentes comunitários de saúde residentes no próprio bairro,
para poder fortalecer o vínculo e a vigilância. A PENAB, Ministério da Saúde, estabelece que a cobertura adequada da atenção primária é capaz de reduzir internações por condições sensíveis à atenção ambulatória. Outra ação seria firmar a parceria com a educação para poder criar um transporte escolar gratuito para os adolescentes, visando reduzir a evasão escolar, um dos determinantes sociais de maior impacto na saúde futura dessa população. As ações estruturantes que redefinem o território, elas teriam prazo de 2 a 5 anos. Outra ação seria realizar a regulamentação fundiária e reassentamento das famílias que ocupam áreas de risco, que são da alto da linha, com a construção de moradias dignas. O Ministério da Cidade e a Fiocruz destacam que a segurança habitacional é um dos principais determinantes para a quebra do ciclo da vulnerabilidade. E outra ação seria universalizar o acesso ao saneamento básico, esgoto tratado e abastecimento de água contínuo, com investimento em infraestrutura resiliente. O relatório da OMS de 2019 sobre a água e o saneamento mostra que cada real investido em saneamento gera uma economia de pelo menos R$ 4 em saúde pública. E a última ação seria consolidar um programa intersetorial permanente entre a saúde, educação, assistência social, planejamento e segurança, com o monitoramento de indicadores e participação social, garantindo a sustentabilidade das ações. Doutora Luísa Iane e doutor Carlos, eu agradeço imensamente pela participação e pela clareza de análise de vocês. Fica muito evidente que os problemas de saúde da Vila Horizonte não são fruto do acaso, mas sim da ausência de políticas públicas integradas e de um planejamento urbano que coloque a vida das pessoas no centro. Muito obrigado, pessoal. E é com essa mensagem que encerramos o podcast Saúde em Foco. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.